Entrou o programa? Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo, amigo internauta. Estamos mais um dia aqui no programa Universo Mágico, falando para você sobre vida, falando para você sobre magia, falando para você sobre um pouco de esoterismo e também levando informações, levando alegria, levando força dentro da sua casa. Hoje, aqui no programa, estaremos falando muito sobre a magia da deusa, sobre a grande deusa, sobre o grande deus e também sobre um pouco da nova novela que entrou agora, a Eterna Magia, falando sobre como a interferência dessa magia, como a interferência dessa novela está trazendo, o que está trazendo isso para o mundo dos bruxos. Quem realmente são os bruxos? Quem realmente são essas pessoas que estão aí levando informações para você? Então, para isso, para falar sobre isso, para falar sobre rituais, para você entender a magia da deusa, para você entender a magia do deus e quem é essa deusa, quem é esse deus, afinal de contas, eu trouxe para vocês hoje Claudinei Pietro, que é bruxo, é sacerdote dos membros da Diânica, não é isso, de Claudinei? Ele faz parte de uma fraternidade e ele vai estar aqui falando para você sobre como é os rituais, sobre como é a magia, sobre como é a deusa, sobre como tudo isso realmente pode influenciar na vida da pessoa. Afinal de contas, quem é um bruxo? Quem é uma bruxa? A nossa mente, a nossa história sempre fala sobre pessoas que têm aquele nariz comprido, tem aquela história da Branca de Neve, né? A maçã envenenada. Será que os bruxos realmente são pessoas tão ruins? O que será que eles levam para a vida dele, trazem para si e para os outros? Isso a gente vai estar descobrindo um pouquinho hoje. Além disso, vamos estar falando, como sempre, um pouco sobre numerologia. Então, você pode estar enviando sua data de nascimento, pode estar falando um pouco sobre aquilo que você gostaria de saber, que eu vou estar aqui. Hoje também eu trouxe meu baralho, onde eu também estarei respondendo algumas perguntas através do baralho. E dentro disso, no nosso programa também, o Claudinei trouxe aqui, Mauro, essa câmera aqui mesmo, né? O Claudinei trouxe aqui um CD sobre rituais, músicas, né? Então tem músicas de banimento, tem músicas sobre o círculo, músicas para o povo celta, para o povo bruxo, que seria para sortear, mas infelizmente já foi sorteado para mim mesma, então esse CD é meu. Mas vocês poderão estar levando, todos aqueles que participarem hoje do programa, poderão estar levando o convite para a terceira conferência Wicca, que ele está organizando aqui em São Paulo, né? Então todos aqueles que estiverem hoje participando do programa vão estar levando este convite, vão estar concorrendo, na realidade, a este convite, e também ao livro Wicca, a magia da deusa, a religião da deusa, ó. Então, hoje, você que acessar o site, você que estiver participando do programa Universo Mágico, vai poder estar levando o livro, a religião da deusa, e o convite para a conferência do Claudinei Pietro. Essas e outras novidades você vai estar vendo aqui no programa Universo Mágico, onde a gente vai estar buscando muitas outras situações. Também avisando que dentro do meu site e dentro do Orkut está ocorrendo o primeiro concurso de poesias, onde você que é um bruxo poeta, onde você que tem sua vida poeta, pode estar mandando as suas informações, pode estar mandando o seu trabalho. Por quê? Porque o primeiro colocado vai estar aqui participando comigo do programa Universo Mágico e recebendo o seu prêmio e tendo a sua poesia publicada no meu site e em outros sites afiliados. Então, se você quer participar, acesse o site www.cristianegimenez.com www.cristianegimenez.com. Em meu Orkut é só você procurar Cristiane Gimenez e você vai estar tendo informações. Atendimentos também você encontra lá no meu site e encontra dentro do Orkut. Então, agora eu tenho o prazer de receber comigo Claudinei Pietro, falando um pouquinho aqui com você sobre magia. Tudo bom, Cris? Seja bem-vindo, Claudinei. Sente-se. Prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo aí. Pois é, Claudinei, muito bom ter aqui você. Agora me fala uma coisa, o que é o Wicca? Bom, o Wicca, para todas as pessoas que estão nos vendo aí pela TV, né? É uma religião centrada na figura da deusa, centrada na figura da deusa mãe. A palavra Wicca vem do inglês arcaico Wic, que é W-I-C-C-E, que antigamente se lia como witch, que deu origem à palavra witch em inglês, que significa bruxa, né? Mas o significado real dessa palavra é girar, dobrar, moldar,
girar, dobrar, moldar o quê? As energias da natureza ao nosso próprio favor, que é o principal objetivo da Wicca. A Wicca é uma religião centrada na natureza, porque para nós a deusa é a natureza manifestada, e é uma religião que busca inspiração para suas práticas na primeira religiosidade do mundo, que é a religião da deusa. Os antigos povos do Neolítico, do Paleolítico, acreditavam que tudo tinha surgido por uma grande energia feminina, visto que só as mulheres têm o dom de gerar e de dar a vida. Então a nossa religião, as bases da nossa religião é o culto à deusa, a celebração da deusa e o retorno da grande mãe. E como são esses rituais? Bom, os rituais da Wicca, eles são baseados nas mudanças da natureza. Então, o nosso calendário litúrgico, que é o nosso principal calendário, eles celebram o quê? As mudanças das estações e as mudanças das fases lunares, né? Então nós temos 8 sabás que celebram as estações do ano. Então nós temos um ritual de boas-vindas a uma estação e um ritual de despedida a uma estação. E em toda lua cheia nós também temos os nossos esbás, né? Que são rituais de celebração à vida, celebração à natureza, de reverência aos antigos deuses. Agora, Claudinei, a bruxaria hoje está sendo bastante divulgada e os bruxos dentro dessa novela. Como que você vê isso? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Dos dois lados. Tem os dois lados. Na realidade, eu acho que qualquer um desses lados a bruxaria seria beneficiada. Se a novela ela trouxer informações positivas sobre a bruxaria, ótimo, maravilhoso, todas as pessoas receberão na sua casa, através da TV, a verdade sobre a Wicca, a verdade sobre os bruxos, o que nós somos, o que nós fazemos. Se a TV não trouxer essas informações reais e fidedignas, nós temos a oportunidade de vir em veículos como o seu, em outros programas de TV, rádio, para falar o que nós somos, o que nós fazemos e qual é a realidade da nossa religião. O grande problema, eu acho, de qualquer movimento que ele é projetado pela mídia, né, ou é superexposto pela mídia, é a introdução de pessoas nesse movimento em função de um modismo. E eu espero que a Wicca não sofra com isso. Na realidade, pelo movimento que eu andei vendo pelo Orkut e pelas situações, eu já percebi um certo modismo, né? Que na realidade, hoje em dia, qualquer um que usa uma estrela de 5 pontas no pescoço já é um bruxo. Então, dentro disso, o que você me diz? O que é realmente um bruxo? Bom, um bruxo, antes de mais nada, é uma pessoa que procura, através da sua prática, celebrar o retorno da deusa e o retorno da grande mãe. Há uma controvérsia muito grande no meio da bruxaria sobre o que é um bruxo. Existem pessoas que acreditam que bruxos são aqueles que herdaram essa religião da sua família, outros que acreditam que a Wicca, né, que é o reavivamento da antiga religião da deusa, não é a forma correta de você celebrar a bruxaria, porque a bruxaria seria a witchcraft, que é a antiga arte dos sábios. Mas um bruxo, acima de tudo, é uma pessoa que celebra o retorno da deusa. Não importa qual seja a sua tradição. Se você é diânico, gardineriano, ou um bruxo solitário, uma pessoa que está aprendendo a bruxaria sozinho, o intuito primordial da religião é celebrar a deusa, celebrar o seu retorno. E nisso tem a base espiritual da nossa religião, é centrada na natureza. Então um bruxo tem que ser, antes de tudo, uma pessoa que seja consciente, ambientalmente falando, ecologicamente falando, que está aqui vivendo para acrescentar ao planeta, para ajudar na cura do planeta. Para você ser bruxo, você tem que estudar muito, pesquisar muito. Você não vira bruxo de um dia para o outro, você não nasce bruxo. A gente estuda demais. Então, ler tudo o que você puder, os bons e os livros bons e os livros ruins. E praticar, colocar a mão na massa, porque não existe bruxaria teórica. Claudinei, aqui eu tenho a Sabrina, ela tá perguntando assim, se para ser bruxo tem que ser Wicca. Sabrina, para ser bruxo não tem que ser Wicca, né? Na realidade, a palavra Wicca, ela se refere especificamente à religião. A religião se chama Wicca. Os praticantes da Wicca se chamam, se você for pegar o termo em inglês, é Wiccans. A tradução no Brasil, nós temos 2 terminologias aceitas, wiccanos e wiccanianos. A Wicca como é que eu vou dizer para você, Sabrina? É o reavivamento do antigo culto pagão europeu. Dentro do que nós classificamos bruxaria e paganismo, existem diversas vertentes pagãs e diversas vertentes relacionadas à bruxaria. A Wicca em si
é uma das vertentes que celebra muito o resgate, o reavivamento, o reconstrucionismo das antigas tradições celtas e dos antigos deuses da natureza da Europa. Então, não há necessidade de você ser ucraniana, você pode ser uma bruxa e ser uma estrega, que é uma bruxa que celebra e que pratica a bruxaria especificamente da Itália, por exemplo. Olha, eu tenho aqui a Andréia, de Taubaté, está perguntando assim, como ela deve buscar a vertente de uma tradição? Andréia, depende muito qual tradição você vai procurar. No Brasil, o movimento wiccaniano ele é relativamente recente, né? Nós temos um movimento de 15, 20 anos, ou seja, nós não temos muitas tradições disponíveis no Brasil. Às vezes, quando você deseja uma tradição, como é o caso da Gardneriana ou Alexandrina, que está centrada principalmente lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você vai ter que eventualmente viajar para lá para procurar um professor, procurar alguém que possa, um sacerdote que possa te iniciar dentro dessa tradição. No Brasil nós temos algumas tradições sim, nós temos, por exemplo, a tradição diânica, que é o movimento do qual eu faço parte, e a tradição diânica tem muitas vertentes diferentes. A minha especificamente se chama Nemorenses. Nós temos os diânicos do Brasil, os Old Dianics, as diânicas feministas. Aqui no Brasil, talvez o caminho mais fácil de você encontrar seria o dianismo, porque foi a primeira tradição que chegou aqui. Mas você não precisa de tradição para praticar o Wicca, você pode praticar o Wicca solitariamente na sua casa e fazer a sua própria tradição através da sua prática pessoal. Olha, vamos fazer aqui um bate-bola de agradecimentos. O Elton Oliveira falando que está muito bom a interatividade, dando parabéns pelo programa, muito obrigado. Reginaldo falando sobre o segredo da astrologia. Daqui um pouquinho a gente fala um pouquinho sobre astrologia, fica aí. O Rafael Broda perguntando se eu me acho uma bruxa. Me acho sim. Sim, não só me acho, como trabalho realmente a essência da bruxaria, trabalho realmente meus rituais, meus esbás, meus sabás, porque a gente já falou um pouquinho sobre sabás e esbás. Trabalho os meus sabás, trabalho os meus esbás, tenho a minha reverência à deusa, tenho a minha reverência à natureza, e dentro disso eu sigo a minha vida. Então me acho realmente uma bruxa, sigo o principal princípio da bruxaria, que é faça tudo aquilo que você quiser, desde que você não faça mal a nada nem a ninguém. Até porque se você fizer, tem a lei do 3, vai voltar 3 vezes pra você. Então eu tenho essa situação. Me acho realmente uma bruxa sim. Tá falando sobre astrologia, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Outro aqui falando sobre o signo. Hanses, Sérgio, falando que quer ganhar um CD e o livro. O CD, o livro convite. Olha, o CD já era, o livro a gente pode pensar no seu caso para sortear, e o convite também. Então fica aí seu nome para o sorteio. Boda Lerengue. Leia minha mensagem, senão eu te chamo de bruxa. Não tem problema, pode chamar. O pessoal ou me chama de bruxa ou chama de Lúcia, então qualquer um dos dois tá bem, né? O Regis falando, olá, Cristiano de Mendes, eu sou parente da Luciana. Não. Banda Futura dando parabéns, muito obrigado. Lana, obrigado Lana pela audiência, obrigado Marcelo. Luana, bruxo é pagão? Claudinei. Claro, um bruxo é pagão, sim, né? O termo pagão vem de paganos, que significa povo do campo. Na realidade, essa palavra, a origem dessa palavra tem surgimento lá na Idade Média, aonde houve a Inquisição, né? E no momento em que a religião católica estava tentando a sua expansão na Europa e estava convertendo muitas pessoas a essa nova religião, ao catolicismo, ao cristianismo. E existiam pessoas que não queriam se converter a essa nova religião. Geralmente eram as pessoas do campo, aquelas pessoas que viviam em profunda relação com a natureza e dependiam das estações do ano para plantar, para colher. E a religião católica, a religião cristã, acabou utilizando esse termo para desmerecer, né? Todo aquele que não queria se converter à nova religião era chamado de isso daí é aquele povo do campo, são os pagãos. E nós somos pagãos, sim. Pagão não não significa que você não é batizado, né? Tem pessoas que falam que o termo pagão significa uma pessoa que não é batizado. Não, a origem da palavra vem de pessoa do campo. E como nós celebramos uma religião voltada à natureza, que sobreviveu através dessas pessoas do campo, nós nos consideramos pagãos e utilizamos
esse nome exatamente para reverenciar essas pessoas que não se submeteram a um movimento político e religioso de uma época e que permaneceram fiéis ao culto da deusa. Eu tenho uma pergunta aqui, quais são os benefícios que traz a Wicca? Caju, né? Caiu. O principal benefício que a Wicca vai te trazer é o seu autoconhecimento, que na realidade é o foco de toda religiosidade. A Wicca, por ser uma religião, ela tem dentro dos seus princípios o mesmo intuito de qualquer outra religião positiva, que é fazer com que o ser encontre a sua totalidade. Você vai encontrar essa totalidade, você vai conseguir encontrar essa sua plenitude pessoal, a harmonia do seu ser, através da Wicca ou através de qualquer outra religião. Na Wicca você vai utilizar os meios da Wicca para que você encontre isso, que é a celebração da natureza, o retorno do culto à deusa, procurando se harmonizar com a natureza, perceber que você também é parte da natureza, né? Porque o ser humano acha que é algo à parte, é afastado da natureza, ele é separado da natureza. Nós não somos. Nós somos tão natureza quanto a árvore ou quanto o passarinho que está ali voando, caiu. Então, o que a Wicca faz? Acima de tudo, ela nos mostra que nós somos parte da natureza e através disso você vai conseguir mais paz, tranquilidade, harmonia, se integrando novamente àquilo do qual você faz parte que talvez você tenha esquecido. Claudinei, eu tenho uma pergunta aqui. Os bruxos já não acreditam em Deus? Como é essa história de adorar a deusa? Que é isso? Da Mariana. Mariana de São Paulo. Mariana, bruxos acreditam no sagrado. Nós acreditamos na deusa, nós acreditamos no deus cornífero, no deus chifrudo, no deus astado, que é o filho e consorte da grande mãe, que não tem nada a ver com o diabo, com o demônio. Ele só leva o nome de deus cornífero por causa da íntima relação dele com a natureza, né? Ele tem uma forma antropomórfica de um ser meio homem e meio animal, com chifres e patas de animais. Mas por quê? Porque é um antigo deus da natureza, um deus da caça. A Igreja Católica, obviamente, utilizou essa figura, incorporou essa figura para transformar a figura do diabo, do demônio, que se você for olhar na Bíblia, em nenhum momento lá tem que o diabo tem chifres na cabeça, mas essa é a ideia que vem na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque era um antigo deus das bruxas que precisava ser colocado de lado, né? Mas se você está falando em Deus no sentido cristão e monoteísta da palavra, nós bruxos não acreditamos no Deus cristão. Nós não acreditamos em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, nos santos, e isso não significa que nós estamos desmerecendo essa religião. Significa que apenas na nossa religião essas energias não são reconhecidas e reverenciadas. Podemos reconhecer, sim, a existência histórica do Jesus histórico, mas na nossa religião não utilizamos os fundamentos e os princípios dessa religião, assim como um budista não utiliza os fundamentos cristãos para a sua religião, um hinduísta não utiliza os fundamentos cristãos para a sua religião e assim sucessivamente. Nossa religião tem bases próprias, uma filosofia própria, centrada na figura da deusa, que também não é a Virgem Maria, é a deusa mãe, a deusa da natureza, a grande mãe terra, tá? Olha, o Fernandes que está espantado com um bruxo apagão, ele diz que está espantado com isso. Ué, a gente já falou, né? Olha, a Cibele de Mauá está perguntando assim, na Wicca tem batismo, crisma, casamento ou algum outro ritual? Cibele de Mauá. Cibele, na Wicca nós não temos batismo, porque o batismo o nome surgiu através do ato que São João Batista realizou em Jesus Cristo, né? Nas águas do Rio Jordão. Então nós não utilizamos esse termo para fazer um ritual quando uma criança nasce. Nós utilizamos uma outra terminologia que se chama Wiccaning, que se a gente fosse traduzir seria mais ou menos como se tornando wiccaniano, que é o primeiro ritual que uma criança recebe ao nascer. É um ritual de reconhecimento, onde a criança ela é trazida para o seio da sua família e dos amigos pagãos, da comunidade espiritual que os pais pertencem. E então ela é abençoada pelos elementos da natureza e apresentada à deusa e ao deus. Este ritual em nenhum momento ele vincula a criança à espiritualidade wiccaniana. A criança ela não se torna wiccaniana por participar desse ritual, porque nós acreditamos que a escolha religiosa ela é um ato que deve surgir de livre e espontânea vontade de uma pessoa que tenha consciência do que está escolhendo. Então uma pessoa só se torna pagã, só se torna wiccaniana quando ela já tem idade suficiente para ela escolher o seu caminho, né? E nós temos todos os outros rituais, sim. Casamento, que nós chamamos de handfasting,
o ritual de funeral. Isso ao todo nós chamamos de ritos de passagem, que são os ritos que celebram a vida e a mudança das fases da vida de uma pessoa. Olha, a Fabiana está perguntando se tem algum traje especial e obrigatório para os bruxos ou bruxas. E como é sofrer o preconceito quando alguém julga pela roupa e o fato de saber que é bruxa. Olha, a roupa, eu vou te mostrar uma hoje. Ela tá linda. Olha, quer ver? Vou pedir pro Mauro me pegar aqui. Mauro, olha com você, Mauro. Pegou? Viu? Olha, isso é uma roupa de ritual. Você vê, minha saia bem rodada, né? Tem umas mangas. Isso uma das roupas, um dos estilos. Não é um estilo obrigatório. Tem o Claudinei aqui, que também está no estilo ritualístico. Mais normal? Mais normal, vamos colocar um bruxo mais normal. Mas também está no estilo, ó, com um pentagrama e o símbolo da deusa no pescoço. Então são. Mas aí você pode me dizer, Claudinei, mais um pouco sobre a história das roupas, né? Fabiana, o que acontece com as roupas? Existem bruxos que praticam os seus rituais com roupas cerimoniais, né? Com uma roupa diferente daquela roupa que você usa no seu dia a dia. Uma roupa onde você fique confortável, onde você se sinta bem, livre e leve. A Cristiane hoje está com uma roupa que ela usa nos rituais, uma roupa cerimonial. Tem pessoas que usam mantos e tem bruxos até que praticam seus rituais vestidos de céu. O que é isso? É a nudez ritual, né? Assim, não há uma obrigatoriedade de você ter que usar esta ou aquela roupa. Você pode fazer um ritual na sua casa depois de você tomar o seu banho com seu pijaminha mesmo. Não tem uma obrigação. O que acontece é que quando você veste uma roupa diferente daquela roupa do seu dia a dia para fazer o seu ritual, isso faz com que você entre em uma frequência mental diferenciada. É como se fosse uma mensagem que você está enviando para sua mente, que você está saindo do mundo cotidiano, daquele mundo do dia a dia, para entrar em uma outra esfera, tá? Lidar com preconceito, eu sempre digo assim para as pessoas que a gente deve parar de falar. As pessoas, elas falam muito. Todas as religiões, elas são feitas de palavras e de discursos. Vamos fazer da Wicca uma religião de ação e não de palavras. As atitudes dizem mais do que as palavras. Se você tiver no seu dia a dia um posicionamento coerente, correto, ético, as pessoas, elas vão parar para pensar e falar: nossa, ela é bruxa, ela é wiccaniana, mas age dessa e dessa maneira. Que beleza, essa religião deve ter alguma coisa de bom para ensinar. Claudinei, assim, realmente tem muita pergunta, tem bastante. Vânia, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Então eu gostaria que você realmente mandasse novamente, porque eu não entendi. Olha, o Lumari está perguntando, tem alguma oração específica no Wicca? Como mantra, sutra? Beijos, obrigado, vindo do programa. Muito obrigado pela audiência. Lumari, né? Lumari, na realidade, cada grupo, cada tradição tem a sua oração específica ou tem as suas palavras de poder específicas. Não existe uma oração que seja inerente a todas as tradições e a todos os segmentos da bruxaria. Cada tradição e cada segmento tem as suas próprias orações, os seus textos sagrados, tá? Então, na minha eu tenho alguns, os gardnerianos têm outros, os alexandrinos têm outros, mas qual é a oração verdadeira? É aquela que surge da verdade do seu coração. Então, não se preocupe com as palavras que foram escritas por outras pessoas. Se preocupe com o que você tem para dizer ao sagrado. Eu achei uma pergunta interessante aqui, o Hélio. Quando você resolveu ser adepto da bruxaria e por quê? Hélio, faz algum tempinho já. Eu conheci a Wicca quando eu tinha 16 anos. Fui iniciado aos 17. A Wicca, ela chegou na minha vida. Eu não procurei a Wicca, até porque naquela época quase nem se falava de Wicca no Brasil. Tinham poucas coisas publicadas. Eu conheci uma pessoa no casamento de uns primos meus que era praticante de bruxaria. Na época eu era esotérico, a minha família era do candomblé, eu era um brasileiro, né, com aquele monte de religiões da nossa herança. E conhecendo essa pessoa, eu fiquei sabendo um pouquinho do culto da deusa, fiquei conhecendo um pouquinho sobre a Wicca. Depois de algum tempo eu procurei para conhecer melhor e me iniciei e estou aqui até hoje. Legal. A Priscila está perguntando o seguinte: tem templo, igreja, grupos de reuniões, encontros
Se tiver onde encontrar, e qualquer um pode participar? Tem algum traje certo para poder entrar? Tem que fazer... como é que é? O que se faz nos grupos? Como é que é isso? Priscila, a Wicca não tem templos, né? O nosso templo é o planeta Terra. Assim sendo, todo lugar que você estiver é um lugar apropriado para você celebrar os seus rituais, porque você está andando sobre o corpo da deusa. Então, o nosso lugar sagrado é tanto no meio do parque, quanto na nossa casa, dentro do nosso quarto. Então, a Wicca não tem templos, apesar de existirem alguns grupos que se reúnem em alguns lugares que eles utilizam para a sua prática pessoal por uma questão de comodidade, tá? Que ela perguntou mais também se tem lugares, né? Isso, grupos, como é de onde encontrar os grupos? Tá, eu realizo todos os sabás publicamente já há muito tempo, desde 1998. Eu tenho os rituais públicos. Você pode estar procurando no site da minha tradição. Posso dar? Pode, claro. www.nemorenses.com.br, tá? E lá, se você for em novidades, você vai ter o calendário do ano com o endereço dos locais. É só você ir, não tem traje nenhum, pode ir de calça jeans e camiseta mesmo para você entrar. Claudinei, o que é sabá? Porque normalmente a gente tem ideia de sabá sem um bacanal, né? Ou coisas do gênero, que é isso que pelo menos nos pregam, né? Como seria um sabá? O termo sabá acabou sendo denegrido também durante o período de perseguição às bruxas na Idade Média, tá? Mas a palavra sabá, na realidade, vem do termo sabato, que significa descansar. É uma palavra, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem origem hebraica não, a origem é grega. E é como nós hoje chamamos as cerimônias que marcam as estações do ano, né? Então nós temos 8 datas que fazem parte do nosso calendário litúrgico, que celebram as mudanças dos ciclos sazonais, as mudanças das estações. Começando em Samhain, que aqui no hemisfério sul nós celebramos do dia 30 de abril para o dia 1º de maio, que é equivalente ao Halloween, que todo mundo conhece, que lá no hemisfério norte é celebrado em 31 de outubro. Os sabás, eles visam fazer o quê? Colocar o homem novamente em contato com a natureza para que ele se reintegre aos fluxos da natureza. E celebram o ciclo de nascimento e vida e morte do Deus, que é o filho consorte da grande mãe. E esse ciclo de nascimento, vida e morte, na realidade, ele é simbólico. Ele fala exatamente do percurso do Sol nos céus durante esse processo de mudança das estações. Claudinei está perguntando assim, em quem você acredita se Deus não existe? Então, quem seria Deus para você? Bom, dentro da minha filosofia, dentro do que eu acredito, existe a deusa mãe, a deusa que criou todas as coisas. Para nós, na Wicca, Deus é mulher, não é homem. Esse é o grande diferencial, né? O que nós acreditamos em termos de uma energia criadora que conspirou para que todas as coisas existissem, assim como os católicos acreditam, né, no Deus cristão, nós mudamos isso para a figura de uma divindade feminina, né? Para Deus, a energia para a gente, Deus, a energia que conspirou para que todas as coisas existissem, é a deusa mãe, é uma energia feminina. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, Cris, é que assim, a Wicca, ela não tem nada contra as outras religiões. Nós acreditamos que as religiões, elas são frequências. Cada pessoa está vibrando numa frequência. O Deus cristão existe sim, para as pessoas que acreditam nele. É como se fosse um canal de televisão. Estou lá na Globo assistindo. Estou lá vendo a novela, Eterna Magia, etc, né? Não é porque eu estou conectado na Globo que o que está passando na Bandeirantes, na Record, deixa de passar e deixa de existir naquele momento. Tem pessoas que estão naquela frequência, estão sintonizadas naquilo. Eu apenas escolhi um outro canal, né? Uma outra sintonia. Então o Deus cristão existe sim para quem acredita nele. A Banda Futura está perguntando como a Wicca vê a morte. A Wicca vê a morte de uma forma muito natural, Banda Futura. Futura, né? Isso. Porque para nós os ciclos de nascimento, vida e morte são naturais. Toda a natureza nasce, vive e morre. E nós, por sermos parte da natureza, também nascemos, vivemos e morremos. Nós não acreditamos no paraíso, né? Para nós, na Wicca, o local para onde nós vamos quando nós desencarnarmos se chama País de Verão, ou Summerland em inglês, que é, na realidade, uma outra dimensão diferente dessa que nós estamos vibrando neste momento. Nesse lugar nós restauramos as nossas energias para um dia voltar e reencarnar e num ciclo ininterrupto
de nascimento, vida e morte, que para nós esse processo de encarnação e reencarnação não termina jamais. E os animais? A Aline está aqui perguntando sobre os animais. Você mata, a Wicca mata animais? A bruxaria mata animais? Não, Aline, pela deusa. Muito... Entrou o programa? Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo, amigo internauta. Estamos mais um dia aqui no programa Universo Mágico, falando para você sobre vida, falando para você sobre magia, falando para você sobre um pouco de esoterismo e também levando informações, levando alegria, levando força dentro da sua casa. Hoje, aqui no programa, estaremos falando muito sobre a magia da deusa, sobre a grande deusa, sobre o grande deus e também sobre um pouco da nova novela que entrou agora, a Eterna Magia, falando sobre como a interferência dessa magia, como a interferência dessa novela está trazendo, o que está trazendo isso para o mundo dos bruxos. Quem realmente são os bruxos? Quem realmente são essas pessoas que estão aí levando informações para você? Então, para isso, para falar sobre isso, para falar sobre rituais, para você entender a magia da deusa, para você entender a magia do deus e quem é essa deusa, quem é esse deus, afinal de contas, eu trouxe para vocês hoje Claudinei Pietro, que é bruxo, é sacerdote dos membros da Diânica, não é isso, de Claudinei? Ele faz parte de uma fraternidade e ele vai estar aqui falando para você sobre como é os rituais, sobre como é a magia, sobre como é a deusa, sobre como tudo isso realmente pode influenciar na vida da pessoa. Afinal de contas, quem é um bruxo? Quem é uma bruxa? A nossa mente, a nossa história sempre fala sobre pessoas que têm aquele nariz comprido, tem aquela história da Branca de Neve, né? A maçã envenenada. Será que os bruxos realmente são pessoas tão ruins? O que será que eles levam para a vida dele, trazem para si e para os outros? Isso a gente vai estar descobrindo um pouquinho hoje. Além disso, vamos estar falando, como sempre, um pouco sobre numerologia. Então, você pode estar enviando sua data de nascimento, pode estar falando um pouco sobre aquilo que você gostaria de saber, que eu vou estar aqui. Hoje também eu trouxe meu baralho, onde eu também estarei respondendo algumas perguntas através do baralho. E dentro disso, no nosso programa também, o Claudinei trouxe aqui, Mauro, essa câmera aqui mesmo, né? O Claudinei trouxe aqui um CD sobre rituais, músicas, né? Então, tem músicas de banimento, tem músicas sobre o círculo, músicas para o povo celta, para o povo bruxo, que seria para sortear, mas infelizmente já foi sorteado para mim mesma, então esse CD é meu. Mas vocês poderão estar levando, todos aqueles que participarem hoje do programa, poderão estar levando o convite para a terceira conferência Wicca, que ele está organizando aqui em São Paulo, né? Então, todos aqueles que estiverem hoje participando do programa vão estar levando este convite, vão estar concorrendo, na realidade, a este convite, e também ao livro Wicca, a magia da deusa, a religião da deusa, ó. Então, hoje, você que acessar o site, você que estiver participando do programa Universo Mágico, vai poder estar levando o livro, a religião da deusa, e o convite para a conferência do Claudinei Pietro. Essas e outras novidades você vai estar vendo aqui no programa Universo Mágico, onde a gente vai estar buscando muitas outras situações. Também avisando que dentro do meu site e dentro do Orkut está ocorrendo o primeiro concurso de poesias, onde você que é um bruxo poeta, onde você que tem sua vida poeta, pode estar mandando as suas informações, pode estar mandando o seu trabalho. Por quê? Porque o primeiro colocado vai estar aqui participando comigo do programa Universo Mágico e recebendo o seu prêmio e tendo a sua poesia publicada no meu site e em outros sites afiliados. Então, se você quer participar, acesse o site www.cristianegimenez.com www.cristianegimenez.com. Em meu Orkut é só você procurar Cristiane Gimenez e você vai estar tendo informações. Atendimentos também você encontra lá no meu site e encontra dentro do Orkut. Então, agora eu tenho o prazer de receber comigo Claudinei Pietro, falando um pouquinho aqui com você sobre magia. Tudo bom, Cris? Seja bem-vindo, Claudinei. Obrigado. Sente-se. Prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo aí. Pois é, Claudinei, muito bom ter aqui você. Agora me fala uma coisa, o que é o Wicca? Bom, o Wicca,
para todas as pessoas que estão nos vendo aí pela TV, né? É uma religião centrada na figura da deusa, centrada na figura da deusa mãe. A palavra Wicca vem do inglês arcaico Wic, que é W-I-C-C-E, que antigamente se lia como witch, que deu origem à palavra witch em inglês, que significa bruxa, né? Mas o significado real dessa palavra é girar, dobrar, moldar. Girar, dobrar, moldar o quê? As energias da natureza ao nosso próprio favor, que é o principal objetivo da Wicca. A Wicca é uma religião centrada na natureza, porque para nós a deusa é a natureza manifestada, e é uma religião que busca inspiração para suas práticas na primeira religiosidade do mundo, que é a religião da deusa. Os antigos povos do Neolítico, do Paleolítico, acreditavam que tudo tinha surgido por uma grande energia feminina, visto que só as mulheres têm o dom de gerar e de dar a vida. Então a nossa religião, as bases da nossa religião é o culto à deusa, a celebração da deusa e o retorno da grande mãe. E como são esses rituais? Bom, os rituais da Wicca, eles são baseados nas mudanças da natureza. Então, o nosso calendário litúrgico, que é o nosso principal calendário, eles celebram o quê? As mudanças das estações e as mudanças das fases lunares, né? Então nós temos 8 sabás que celebram as estações do ano. Então nós temos um ritual de boas-vindas a uma estação e um ritual de despedida a uma estação. E em toda lua cheia nós também temos os nossos esbás, né? Que são rituais de celebração à vida, celebração à natureza, de reverência aos antigos deuses. Agora, Claudinei, a bruxaria hoje está sendo bastante divulgada e os bruxos dentro dessa novela. Uhum. Como que você vê isso? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Dos dois lados. Tem os dois lados. Na realidade, eu acho que qualquer um desses lados a bruxaria seria beneficiada. Se a novela ela trouxer informações positivas sobre a bruxaria, ótimo, maravilhoso, todas as pessoas receberão na sua casa, através da TV, a verdade sobre a Wicca, a verdade sobre os bruxos, o que nós somos, o que nós fazemos. Se a TV não trouxer essas informações reais e fidedignas, nós temos a oportunidade de vir em veículos como o seu, em outros programas de TV, rádio, para falar o que nós somos, o que nós fazemos e qual é a realidade da nossa religião. O grande problema, eu acho, de qualquer movimento que ele é projetado pela mídia, né, ou é superexposto pela mídia, é a introdução de pessoas nesse movimento em função de um modismo. E eu espero que a Wicca não sofra com isso. Na realidade, pelo movimento que eu andei vendo pelo Orkut e pelas situações, eu já percebi um certo modismo, né? Que na realidade, hoje em dia, qualquer um que usa uma estrela de 5 pontas no pescoço já é um bruxo. Então, dentro disso, o que você me diz? O que é realmente um bruxo? Bom, um bruxo, antes de mais nada, é uma pessoa que procura, através da sua prática, celebrar o retorno da deusa e o retorno da grande mãe. Há uma controvérsia muito grande no meio da bruxaria sobre o que é um bruxo. Existem pessoas que acreditam que bruxos são aqueles que herdaram essa religião da sua família, outros que acreditam que a Wicca, né, que é o reavivamento da antiga religião da deusa, não é a forma correta de você celebrar a bruxaria, porque a bruxaria seria a witchcraft, que é a antiga arte dos sábios. Mas um bruxo, acima de tudo, é uma pessoa que celebra o retorno da deusa. Não importa qual seja a sua tradição. Se você é diânico, gardineriano, ou um bruxo solitário, uma pessoa que está aprendendo a bruxaria sozinho, o intuito primordial da religião é celebrar a deusa, celebrar o seu retorno. E nisso tem a base espiritual da nossa religião é centrada na natureza. Então um bruxo tem que ser, antes de tudo, uma pessoa que seja consciente, ambientalmente falando, ecologicamente falando, que está aqui vivendo para acrescentar ao planeta, para ajudar na cura do planeta. Para você ser bruxo, você tem que estudar muito, pesquisar muito. Você não vira bruxo de um dia para o outro, você não nasce bruxo. A gente estuda demais. Então, ler tudo o que você puder, os bons e os livros bons e os livros ruins. E praticar, colocar a mão na massa, porque não existe bruxaria teórica. Claudinei, aqui eu tenho a Sabrina, ela tá perguntando assim, se para ser bruxo tem que ser Wicca. Sabrina, para ser bruxo não tem que ser Wicca, né? Na realidade, a palavra Wicca, ela se refere especificamente à religião. A religião se chama Wicca. Os praticantes da Wicca se chamam, se você for pegar o termo em inglês, é Wiccans. A tradução no Brasil, nós temos duas terminologias aceitas, Wiccanos e Wiccanianos.
A Wicca como é que eu vou dizer para você, Sabrina? É o reavivamento do antigo culto pagão europeu. Dentro do que nós classificamos bruxaria e paganismo, existem diversas vertentes pagãs e diversas vertentes relacionadas à bruxaria. A Wicca em si é uma das vertentes que celebra muito o resgate, o reavivamento, o reconstrucionismo das antigas tradições celtas e dos antigos deuses da natureza da Europa. Então, não há necessidade de você ser ucraniana, você pode ser uma bruxa e ser uma estrega, que é uma bruxa que celebra e que pratica a bruxaria especificamente da Itália, por exemplo. Olha, eu tenho aqui a Andréia, de Taubaté, está perguntando assim, como ela deve buscar a vertente de uma tradição? Andréia, depende muito qual tradição você vai procurar. No Brasil, o movimento wiccaniano ele é relativamente recente, né? Nós temos um movimento de 15, 20 anos, ou seja, nós não temos muitas tradições disponíveis no Brasil. Às vezes, quando você deseja uma tradição, como é o caso da Gardneriana ou Alexandrina, que está centrada principalmente lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você vai ter que eventualmente viajar para lá para procurar um professor, procurar alguém que possa, um sacerdote que possa te iniciar dentro dessa tradição. No Brasil nós temos algumas tradições sim, nós temos, por exemplo, a tradição diânica, que é o movimento do qual eu faço parte, e a tradição diânica tem muitas vertentes diferentes. A minha especificamente se chama Nemorenses. Nós temos os diânicos do Brasil, os Old Dianics, as diânicas feministas. Aqui no Brasil, talvez o caminho mais fácil de você encontrar seria o dianismo, porque foi a primeira tradição que chegou aqui. Mas você não precisa de tradição para praticar a Wicca, você pode praticar a Wicca solitariamente na sua casa e fazer a sua própria tradição através da sua prática pessoal. Olha, vamos fazer aqui um bate-bola de agradecimentos. O Elton Oliveira falando que está muito bom a interatividade, dando parabéns pelo programa, muito obrigado. Reginaldo falando sobre o segredo da astrologia. Daqui um pouquinho a gente fala um pouquinho sobre astrologia, fica aí. O Rafael Broda perguntando se eu me acho uma bruxa. Me acho sim. Sim, não só me acho, como trabalho realmente a essência da bruxaria, trabalho realmente meus rituais, meus esbás, meus sabás, porque a gente já falou um pouquinho sobre sabás e esbás. Trabalho os meus sabás, trabalho os meus esbás, tenho a minha reverência à deusa, tenho a minha reverência à natureza, e dentro disso eu sigo a minha vida. Então me acho realmente uma bruxa, sigo o principal princípio da bruxaria, que é faça tudo aquilo que você quiser, desde que você não faça mal a nada nem a ninguém. Até porque se você fizer, tem a lei do 3, vai voltar 3 vezes pra você. Então eu tenho essa situação. Me acho realmente uma bruxa sim. Tá falando sobre astrologia, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Outro aqui falando sobre o signo. Hanses, Sérgio, falando que quer ganhar um CD e o livro. O CD, o livro convite. Olha, o CD já era. O livro a gente pode pensar no seu caso para sortear. E o convite também. Então fica aí seu nome para o sorteio. Boda Lerengue. Leia a minha mensagem. Senão eu te chamo de bruxa. Não tem problema, pode chamar. O pessoal ou me chama de bruxa ou chama de Lúcia. Então, qualquer um dos dois tá bem. Né? O Regis falando, olá, Cristiano de Mendes, eu sou parente da Luciana. Não. Banda Futura, dando parabéns. Muito obrigado. Lana. Obrigado, Lana, pela audiência. Obrigado, Marcelo. Luana. Bruxo é pagão? Claudinei. Claro, um bruxo é pagão, sim. Né? O termo pagão vem de paganos, que significa povo do campo. Na realidade, essa palavra, a origem dessa palavra tem surgimento lá na Idade Média, aonde houve a Inquisição, né? E no momento em que a religião católica estava tentando a sua expansão na Europa e estava convertendo muitas pessoas a essa nova religião, ao catolicismo, ao cristianismo. E existiam pessoas que não queriam se converter a essa nova religião. Geralmente eram as pessoas do campo, aquelas pessoas que viviam em profunda relação com a natureza e dependiam das estações do ano para plantar, para colher. E a religião católica, a religião cristã, acabou utilizando esse termo para desmerecer, né? Todo aquele que não queria se converter à nova religião era chamado de isso daí é aquele povo do campo, são os pagãos. E nós somos pagãos, sim. Pagão não significa que você não é batizado, né?
Tem pessoas que falam que o termo pagão significa uma pessoa que não é batizada. Não, a origem da palavra vem de pessoa do campo. E como nós celebramos uma religião voltada à natureza, que sobreviveu através dessas pessoas do campo, nós nos consideramos pagãos e utilizamos esse nome exatamente para reverenciar essas pessoas que não se submeteram a um movimento político e religioso de uma época e que permaneceram fiéis ao culto da deusa. Eu tenho uma pergunta aqui, quais são os benefícios que traz a Wicca? Caju, né? Caiu. O principal benefício que a Wicca vai te trazer é o seu autoconhecimento, que na realidade é o foco de toda religiosidade. A Wicca, por ser uma religião, ela tem dentro dos seus princípios o mesmo intuito de qualquer outra religião positiva, que é fazer com que o ser encontre a sua totalidade. Você vai encontrar essa totalidade, você vai conseguir encontrar essa sua plenitude pessoal, a harmonia do seu ser, através da Wicca ou através de qualquer outra religião. Na Wicca você vai utilizar os meios da Wicca para que você encontre isso, que é a celebração da natureza, o retorno do culto à deusa, procurando se harmonizar com a natureza, perceber que você também é parte da natureza, né? Porque o ser humano acha que é algo à parte, é afastado da natureza, ele é separado da natureza. Nós não somos. Nós somos tão natureza quanto a árvore ou quanto o passarinho que está ali voando, caiu. Então, o que a Wicca faz? Acima de tudo, ela nos mostra que nós somos parte da natureza e através disso você vai conseguir mais paz, tranquilidade, harmonia, se integrando novamente àquilo do qual você faz parte que talvez você tenha esquecido. Claudinei, eu tenho uma pergunta aqui. Os bruxos já não acreditam em Deus? Como é essa história de adorar a deusa? Que é isso? Da Mariana. Mariana de São Paulo. Mariana, bruxos acreditam no sagrado. Nós acreditamos na deusa, nós acreditamos no deus cornífero, no deus chifrudo, no deus astado, que é o filho e consorte da grande mãe, que não tem nada a ver com o diabo, com o demônio. Ele só leva o nome de deus cornífero por causa da íntima relação dele com a natureza, né? Ele tem uma forma antropomórfica de um ser meio homem e meio animal, com chifres e patas de animais. Mas por quê? Porque é um antigo deus da natureza, um deus da caça. A Igreja Católica, obviamente, utilizou essa figura, incorporou essa figura para transformar a figura do diabo, do demônio, que se você for olhar na Bíblia, em nenhum momento lá tem que o diabo tem chifres na cabeça, mas essa é a ideia que vem na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque era um antigo deus das bruxas que precisava ser colocado de lado, né? Mas se você está falando em Deus no sentido cristão e monoteísta da palavra, nós bruxos não acreditamos no Deus cristão. Nós não acreditamos em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, nos santos, e isso não significa que nós estamos desmerecendo essa religião. Significa que apenas na nossa religião essas energias não são reconhecidas e reverenciadas. Podemos reconhecer, sim, a existência histórica do Jesus histórico, mas na nossa religião não utilizamos os fundamentos e os princípios dessa religião, assim como um budista não utiliza os fundamentos cristãos para a sua religião, um hinduísta não utiliza os fundamentos cristãos para a sua religião e assim sucessivamente. Nossa religião tem bases próprias, uma filosofia própria, centrada na figura da deusa, que também não é a Virgem Maria, é a deusa mãe, a deusa da natureza, a grande mãe terra, tá? Olha, o Fernandes que está espantado com um bruxo é pagão, ele está espantado com isso. Ué, a gente já falou, né? Olha, a Cibele de Mauá está perguntando assim, na Wicca tem batismo, crisma, casamento ou algum outro ritual? Cibele de Mauá. Cibele, na Wicca nós não temos batismo, porque o batismo o nome surgiu através do ato que São João Batista realizou em Jesus Cristo, né? Nas águas do Rio Jordão. Então nós não utilizamos esse termo para fazer um ritual quando uma criança nasce. Nós utilizamos uma outra terminologia que se chama Wiccaning, que se a gente fosse traduzir seria mais ou menos como se tornando wiccaniano, que é o primeiro ritual que uma criança recebe ao nascer. É um ritual de reconhecimento, onde a criança ela é trazida para o seio da sua família e dos amigos pagãos, da comunidade espiritual que os pais pertencem. E então ela é abençoada pelos elementos da natureza e apresentada à deusa e ao deus. Este ritual em nenhum momento ele vincula a criança à espiritualidade wiccaniana. A criança ela não se torna wiccaniana por participar desse ritual, porque nós acreditamos que a escolha religiosa
ela é um ato que deve surgir de livre e espontânea vontade de uma pessoa que tenha consciência do que está escolhendo. Então, uma pessoa só se torna pagã, só se torna ucraniana, quando ela já tem idade suficiente para ela escolher o seu caminho, né? E nós temos todos os outros rituais, sim. Casamento, que nós chamamos de handfasting, o ritual de funeral, isso ao todo nós chamamos de ritos de passagem, que são os ritos que celebram a vida e a mudança das fases da vida de uma pessoa. Olha, a Fabiana está perguntando se tem algum traje especial e obrigatório para os bruxos ou bruxas. E como é sofrer o preconceito quando alguém julga pela roupa e o fato de saber que é bruxa. Olha, a roupa, eu vou te mostrar uma hoje. Ela tá linda. Olha, quer ver? Vou pedir pro Mauro me pegar aqui. Mauro, olha com você, Mauro. Pegou? Viu? Olha, isso é uma roupa de ritual. Você vê, minha saia bem rodada, né? Tem umas mangas. Isso uma das roupas, um dos estilos. Não é um estilo obrigatório. Tem o Claudinei aqui, que também está no estilo ritualístico. Mais normal? Mais normal, vamos colocar um bruxo mais normal. Mas também está no estilo, ó, com um pentagrama e o símbolo da deusa no pescoço. Então são. Mas aí você pode me dizer, Claudinei, mais um pouco sobre a história das roupas, né? Fabiana, o que acontece com as roupas? Existem bruxos que praticam seus rituais com roupas cerimoniais, né? Com uma roupa diferente daquela roupa que você usa no seu dia a dia. Uma roupa onde você fique confortável, onde você se sinta bem, livre e leve. A Cristiane hoje está com uma roupa que ela usa nos rituais, uma roupa cerimonial. Tem pessoas que usam mantos e tem bruxos até que praticam seus rituais vestidos de céu. O que é isso? É a nudez ritual, né? Assim, não há uma obrigatoriedade de você ter que usar esta ou aquela roupa. Você pode fazer um ritual na sua casa depois de você tomar o seu banho com seu pijaminha mesmo. Não tem uma obrigação. O que acontece é que quando você veste uma roupa diferente daquela roupa do seu dia a dia para fazer o seu ritual, isso faz com que você entre em uma frequência mental diferenciada. É como se fosse uma mensagem que você está enviando para sua mente, que você está saindo do mundo cotidiano, daquele mundo do dia a dia, para entrar em uma outra esfera, tá? Lidar com preconceito, eu sempre digo assim para as pessoas que a gente deve parar de falar. As pessoas, elas falam muito. Todas as religiões, elas são feitas de palavras e de discursos. Vamos fazer da Wicca uma religião de ação e não de palavras. As atitudes dizem mais do que as palavras. Se você tiver no seu dia a dia um posicionamento coerente, correto, ético, as pessoas, elas vão parar para pensar e falar: nossa, ela é bruxa, ela é wiccaniana, mas age dessa e dessa maneira. Que beleza, essa religião deve ter alguma coisa de bom para ensinar. Claudinei, assim, realmente tem muita pergunta, tem bastante. Vânia, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Então eu gostaria que você realmente mandasse novamente, porque eu não entendi. Olha, o Lumari está perguntando, tem alguma oração específica no Wicca? Como mantra, sutra? Beijos, obrigado, vindo do programa. Muito obrigado pela audiência. Lumari, né? Lumari, na realidade, cada grupo, cada tradição tem a sua oração específica ou tem as suas palavras de poder específicas. Não existe uma oração que seja inerente a todas as tradições e a todos os segmentos da bruxaria. Cada tradição e cada segmento tem as suas próprias orações, os seus textos sagrados, tá? Então, na minha eu tenho alguns, os gardnerianos têm outros, os alexandrinos têm outros, mas qual é a oração verdadeira? É aquela que surge da verdade do seu coração. Então, não se preocupe com as palavras que foram escritas por outras pessoas. Se preocupe com o que você tem para dizer ao sagrado. Eu achei uma pergunta interessante aqui, o Hélio. Quando você resolveu ser adepto da bruxaria e por quê? Hélio, faz algum tempinho já. Eu conheci a Wicca quando eu tinha 16 anos. Fui iniciado aos 17. A Wicca, ela chegou na minha vida, eu não procurei a Wicca, até porque naquela época quase nem se falava de Wicca no Brasil. Tinham poucas coisas publicadas. Eu conheci uma pessoa no casamento de uns primos meus que era praticante de bruxaria. Na época eu era esotérico, a minha família era do candomblé, eu era um brasileiro, né, com aquele monte de religiões da nossa herança. E conhecendo essa pessoa eu fiquei sabendo um pouquinho
do culto da deusa, fiquei conhecendo um pouquinho sobre a Wicca. Depois de algum tempo eu procurei para conhecer melhor e me iniciei e estou aqui até hoje. Legal. A Priscila está perguntando o seguinte: tem templo, igreja, grupos de reuniões, encontros? Se tiver, onde encontrar? E qualquer um pode participar? Tem algum traje certo para poder entrar? Tem que fazer... como é que é? O que se faz nos grupos? Como é que é isso? Priscila, a Wicca não tem templos, né? O nosso templo é o planeta Terra. Assim sendo, todo lugar que você estiver é um lugar apropriado para você celebrar os seus rituais, porque você está andando sobre o corpo da deusa. Então, o nosso lugar sagrado é tanto no meio do parque, quanto na nossa casa, dentro do nosso quarto. Então, a Wicca não tem templos, apesar de existirem alguns grupos que se reúnem em alguns lugares que eles utilizam para a sua prática pessoal por uma questão de comodidade, tá? Que ela perguntou mais também se tem lugares, né? Isso, grupos, onde encontrar os grupos? Tá, eu realizo todos os sabás publicamente já há muito tempo, desde 1998. Eu tenho os rituais públicos. Você pode estar procurando no site da minha tradição. Posso dar? Pode, claro. www.nemorenses.com.br, tá? E lá, se você for em novidades, você vai ter o calendário do ano com o endereço dos locais. É só você ir, não tem traje nenhum, pode ir de calça jeans e camiseta mesmo para você entrar. Claudinei, o que é sabá? Porque normalmente a gente tem ideia de sabá sem um bacanal, né? Ou coisas do gênero, que é isso que pelo menos nos pregam, né? Como seria um sabá? O termo sabá acabou sendo denegrido também durante o período de perseguição às bruxas na Idade Média, tá? Mas a palavra sabá, na realidade, vem do termo sabato, que significa descansar. É uma palavra, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem origem hebraica não, a origem é grega. E é como nós hoje chamamos as cerimônias que marcam as estações do ano, né? Então nós temos 8 datas que fazem parte do nosso calendário litúrgico, que celebram as mudanças dos ciclos sazonais, as mudanças das estações. Começando em Samhain, que aqui no hemisfério sul nós celebramos do dia 30 de abril para o dia 1º de maio, que é equivalente ao Halloween, que todo mundo conhece, que lá no hemisfério norte é celebrado em 31 de outubro. Os sabás, eles visam fazer o quê? Colocar o homem novamente em contato com a natureza para que ele se reintegre aos fluxos da natureza. E celebram o ciclo de nascimento e vida e morte do Deus, que é o filho consorte da grande mãe. E esse ciclo de nascimento, vida e morte, na realidade, ele é simbólico. Ele fala exatamente do percurso do Sol nos céus durante esse processo de mudança das estações. Claudinei está perguntando assim, em quem você acredita se Deus não existe? Então, quem seria Deus para você? Bom, dentro da minha filosofia, dentro do que eu acredito, existe a deusa mãe, a deusa que criou todas as coisas. Para nós, na Wicca, Deus é mulher, não é homem. Esse é o grande diferencial, né? O que nós acreditamos em termos de uma energia criadora que conspirou para que todas as coisas existissem, assim como os católicos acreditam, né, no Deus cristão, nós mudamos isso para a figura de uma divindade feminina, né? Para Deus, a energia para a gente, Deus, a energia que conspirou para que todas as coisas existissem, é a deusa mãe, é uma energia feminina. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, Cris, é que assim, a Wicca, ela não tem nada contra as outras religiões. Nós acreditamos que as religiões, elas são frequências. Cada pessoa está vibrando numa frequência. O Deus cristão existe sim, para as pessoas que acreditam nele. É como se fosse um canal de televisão. Estou lá na Globo assistindo. Estou lá vendo a novela, Eterna Magia, etc, né? Não é porque eu estou conectado na Globo que o que está passando na Bandeirantes, na Record, deixa de passar e deixa de existir naquele momento. Tem pessoas que estão naquela frequência, estão sintonizadas naquilo. Eu apenas escolhi um outro canal, né? Uma outra sintonia. Então o Deus cristão existe sim para quem acredita nele. A Banda Futura está perguntando como a Wicca vê a morte. A Wicca vê a morte de uma forma muito natural, Banda Futura. Futura, né? Isso. Porque para nós os ciclos de nascimento, vida e morte são naturais. Toda a natureza nasce, vive e morre. E nós, por sermos parte da natureza, também nascemos, vivemos e morremos. Nós não acreditamos no paraíso, né? Para nós, na Wicca,
O local para onde nós vamos quando nós desencarnarmos se chama País de Verão, ou Summerland em inglês, que é na realidade uma outra dimensão diferente dessa que nós estamos vibrando neste momento. Nesse lugar nós restauramos as nossas energias para um dia voltar e reencarnar e num ciclo ininterrupto de nascimento, vida e morte, que para nós esse processo de encarnação e reencarnação não termina jamais. E os animais? A Aline está aqui perguntando sobre os animais. Você mata, a Wicca mata animais? A bruxaria mata animais? Não, Aline, pela deusa. Muito